Papa Bento XVI, Audiência Geral, quarta-feira, 14 de março de 2007. Santo Inácio de Antioquia. Queridos irmãos e irmãs, como já fizemos na quarta-feira passada, falamos das personalidades da Igreja nascente. Na semana passada, falamos do Papa Clemente I, terceiro sucessor de São Pedro. Hoje, falamos de Santo Inácio, que foi o terceiro bispo de Antioquia entre os anos 70 e 107, data do seu martírio. Naquele tempo, Roma, Alexandria e Antioquia eram os três grandes metrópoles do Império Romano. O Concílio de Nicéia fala de três primados, o de Roma, mas também Alexandria e Antioquia participam. Num certo sentido, há um primado. Santo Inácio era bispo de Antioquia, que hoje se encontra na Turquia. Aqui, em Antioquia, como sabemos dos Atos dos Apóstolos, surgiu uma comunidade cristã florescente. O primeiro bispo foi o apóstolo Pedro, assim nos diz a tradição. E ali, aspas, pela primeira vez, os discípulos começaram a ser tratados pelo nome de cristãos. Fecha aspas. Eusébio de Cesareia, um historiador do quarto século, dedica um capítulo inteiro da sua história eclesiástica à vida e à obra literária de Inácio. Da Síria, ele escreve, aspas, Inácio foi enviado a Roma para ser lançado às feras, por causa do testemunho por ele dado a Cristo, realizando a sua viagem através da Ásia, sob a vigilância severa dos guardas, que ele chamava Dez Leopardos na sua carta aos Romanos, nas várias cidades por onde passava, com pregações e admoestações, ia consolidando as igrejas, sobretudo, exortava muito fervorosamente a evitar as heresias que na época começaram a pulular e recomendava que não se separassem da tradição apostólica. Fecha aspas. A primeira etapa da viagem de Inácio rumo ao martírio foi a cidade de Esmirna, onde era bispo São Policarpo, discípulo de São João. Ali, Inácio escreveu 4 cartas, respectivamente às igrejas de Éfeso, de Magnésia, de Trale e de Roma. Tendo partido de Esmirna, prossegue Eusébio, aspas, Inácio chega a Troade e de lá enviou novas cartas. Fecha aspas. 2 às cidades de Filadélfia e de Esmirna, e uma ao bispo Policarpo. Eusébio completa, assim, o elenco das cartas, que chegaram até nós da Igreja do primeiro século como um precioso tesouro. Lendo esses textos, sente-se o vigor da fé da geração que ainda tinha conhecido os apóstolos. Sente-se também nessas cartas o amor fervoroso de um santo. Finalmente, de Troade, o mártir chegou a Roma, onde, no Anfiteatro Flávio, foi lançado às feras. Nenhum padre da igreja expressou com a intensidade de Inácio o anseio pela união com Cristo e pela vida nele. Por isso, lemos o trecho do Evangelho sobre a vinha, que, segundo o Evangelho de João, é Jesus. Na realidade, afluem em Inácio 2 correntes espirituais. A de Paulo, que tende totalmente para a união com Cristo, e a de João, concentrada na vida nele. Por sua vez, essas 2 correntes desembocam na imitação de Cristo, várias vezes proclamado por Inácio como, aspas, o nosso Deus, fecha aspas. Assim, Inácio suplica aos cristãos de Roma para que não impeçam o seu martírio, porque está impaciente por unir-se a Jesus Cristo. E explica, aspas, é bom para mim morrer para Jesus Cristo, em vez de reinar até os confins da terra. Procuro a Ele, como morreu por mim, quero a Ele, que ressuscitou por nós. Deixai que eu seja imitador da paixão do meu Deus. Fecha aspas. Pode-se captar nestas expressões fervorosas de amor
o elevado realismo cristológico, típico da Igreja de Antioquia, como nunca atento à encarnação do Filho de Deus e à sua humanidade verdadeira e concreta. Jesus Cristo, escreve Inácio aos Esmirnenses, aspas, pertence realmente à estirpe de Davi. Realmente nasceu de uma virgem. Realmente foi crucificado por nós. Fecha aspas. A propensão irresistível de Inácio para a união com Cristo funda uma verdadeira mística da unidade. Ele próprio define-se, aspas, o homem ao qual foi confiada a tarefa da unidade, fecha aspas. Para Inácio, a unidade é antes de tudo uma prerrogativa de Deus, que existindo em três pessoas é uno em absoluta unidade. Ele repete muitas vezes que Deus é unidade e que só em Deus ela se encontra no estado puro e originário. A unidade a ser realizada nesta terra pelos cristãos é unicamente uma imitação, o mais possível conforme com o arquétipo divino. Dessa forma, Inácio chega a elaborar uma visão da Igreja, que recorda de perto algumas expressões da carta aos Coríntios de Clemente Romano. É bom para vós, escreve por exemplo aos cristãos de Éfeso, aspas, proceder juntos de acordo com o pensamento do bispo, o que já fazeis. De fato, o vosso colégio dos presbíteros, justamente famoso, digno de Deus, está assim harmoniosamente unido ao bispo como as cordas da cítara. Por isso, na vossa concórdia e no vosso amor sinfônico a Jesus Cristo, é cantado. E assim, vós, um por um, tornai-vos coro, para que na sinfonia da concórdia, depois de ter tomado o trono de Deus na unidade, canteis a uma só voz. Fecha aspas. Depois de ter recomendado aos Esmirnenses que, aspas, nada empreendessem do que diz respeito à igreja sem o bispo, fecha aspas, diz a Policarpo, aspas, eu ofereço a minha vida por aqueles que são submetidos ao bispo, aos presbíteros e aos diáconos, que eu possa com eles ter parte em Deus. Trabalhai juntos uns para os outros, lutai juntos, correis juntos, sofreis juntos, dormi e vigiai juntos como administradores de Deus, seus assessores e servos, procurar agradar aquele pelo qual militais, e do qual recebei os favores. Que nenhum de vós seja desertor, o vosso batismo permaneça como um escudo, a fé como um elmo, a caridade como uma lança, a paciência como uma armadura. Fecha aspas. Complexivamente, podemos ver nas cartas de Inácio uma espécie de dialética constante e fecunda entre dois aspectos característicos da vida cristã. Por um lado, a estrutura hierárquica da comunidade eclesial, e por outro, a unidade fundamental que liga entre si todos os fiéis em Cristo. Portanto, os papéis não podem se contrapor, ao contrário, a insistência sobre a comunhão dos crentes entre si e com os próprios pastores é continuamente reformulada através de eloquentes imagens e analogias. A cítara, as cordas, a afinação, o concerto, a sinfonia. É evidente a responsabilidade peculiar dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos na edificação da comunidade. Para eles é válido antes de tudo o convite ao amor e à unidade. Sede um só, escreve Inácio aos Magnésios, retomando a oração de Jesus na última ceia. Uma só súplica, uma unicamente, uma só esperança no amor. Acorrei todos a Jesus Cristo como ao único templo de Deus, como ao único altar. Ele é um e procedendo do único Pai, permaneceu unido a ele e a ele voltou na unidade. Fecha aspas. Inácio, o primeiro na literatura cristã,
atribui à Igreja o adjetivo católica, isto é, universal. Aspas. Onde estiver Jesus Cristo, afirma ele, ali está a Igreja. Fecha aspas. E precisamente no serviço de unidade à Igreja Católica, a comunidade cristã de Roma exerce uma espécie de primado no amor. Aspas. Em Roma, ela preside digna de Deus, venerável, digna de ser chamada beata, preside a caridade, que tem a lei de Cristo e o nome de Pai. Fecha aspas. Como se vê, Inácio é verdadeiramente o doutor da unidade de Deus e unidade de Cristo, não obstante as várias heresias que começaram a circular e dividiam o homem e Deus em Cristo. Unidade da Igreja, unidade dos fiéis, aspas, na fé e na caridade, das quais nada há de mais excelente, fecha aspas. Para concluir, o realismo de Inácio convida os fiéis de ontem e de hoje, convida todos nós a uma síntese progressiva entre configuração com Cristo, união com Ele, vida nele, e dedicação à sua Igreja, unidade com o bispo, serviço generoso à comunidade e ao mundo. Em resumo, é necessário alcançar uma síntese entre comunhão da Igreja no seu interior e missão proclamação do Evangelho para os outros, até quando, através de uma dimensão, se manifeste a outra e os crentes possuam cada vez mais aquele espírito indiviso, que é o próprio Jesus Cristo. Fecha aspas. Implorando ao Senhor esta graça da unidade e na convicção de presidir a caridade de toda a Igreja, dirijo a vós os mesmos votos que concluem a carta de Inácio aos cristãos de Trali. Aspas. Amai-vos uns aos outros, com coração indiviso. O meu espírito oferece-se em sacrifício por vós. Não por só agora, mas também quando tiver alcançado Deus, que possais ser encontrados em Cristo sem mancha. Fecha aspas. E rezemos para que o Senhor nos ajude a alcançar essa unidade e sermos encontrados finalmente sem mancha, porque é o amor que purifica as almas.